Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. A armação contra Felipe Martins foi desmascarada ao vivo e a cores da CNN, que revelou ainda a razão oculta, secreta da prisão ilegal de Felipe Martins, que vai te deixar aí de queixo caído. Esse é um daqueles vídeos raros, impagáveis, que a gente diz só acredito vendo, mas depois, mesmo de a gente ver, a gente não consegue acreditar. Essa foi a minha reação, o meu sentimento. Eu fiquei incrédulo assistindo isso aqui e achando até que, sei lá, era um vídeo feito por inteligência artificial, de tão absurdamente verdadeiro, claro, objetivo, no ponto. E aí eu senti que eu precisava compartilhar com vocês. Então bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. Bom, vamos lá, Márcio. Como tem muito depoimento, né, eu vou me ater aqui ao caso mais controverso, talvez, aí dessa denúncia, que é do ex-assessor internacional do Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou preso ali preventivamente por 6 meses, sob a acusação de ter fugido do Brasil lá com o Bolsonaro, mas depois confirmou que ele nunca havia deixado o país. O que o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, diz nesses vídeos? Ele cita o Felipe Martins 2 vezes, né? Na primeira, ele se antecipa, voluntariamente ele diz espontaneamente que nunca afirmou que o Felipe Martins participou daquela reunião com os comandantes, que é uma reunião central com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria apresentado a minuta do golpe. Freire Gomes diz apenas que um assessor que ele não conhecia entrou, entregou um documento e saiu. E quem disse que era o Felipe Martins foi o delegado da Polícia Federal durante a instrução do inquérito. Gente, opa, como é que é então? Quer dizer que o delegado da Polícia Federal colocou palavras na boca da testemunha, que consta no depoimento que o general não disse, que o texto do depoimento foi fraudado, e a gente tá falando aqui de um general do Exército. Palavras de que Felipe Martins estaria na tal da reunião do golpe, quando ele não estava. Quem foi que disse mesmo que em um áudio vazado, espontâneo, muito sincero ali, que eles estão com a narrativa pronta e que forçaram ele a dizer coisas que não aconteceram? Você lembra quem disse isso? Foi exatamente o Mauro Cid. E aí fica a pergunta, quem será que é esse delegado que disse pro Freire Gomes que o assessor que apareceu na reunião e entregou a minuta do golpe foi o Felipe Martins, hein? Será que por acaso foi o Fábio Shor? Bora seguir aqui, ó. Depois, nesses vídeos aí que nós vimos agora, o PGR, Paulo Gonet, insiste nessa questão, porque ela é controversa, ela é importante também para a PGR esclarecer, e pergunta se era o Felipe na reunião. E o Freire Gomes disse que não sabe que, como tinha esclarecido, ele não tinha condições, não tem condições de dizer que era o Felipe, mesmo depois que ele sabia quem que era o Felipe Martins, com base nas imagens ali no noticiário. Gente, então não era. Menos uma prova que coloca o Felipe Martins na cena do crime, do suposto crime, no local da reunião, reforçando as provas juntadas pela defesa, com base no Uber, com base na TIM, que mostram que o Felipe não estava no Palácio da Alvorada naquele dia e horário, o que é claro. Bora seguir aqui, ó. Pois bem, o comandante da Aeronáutica disse também que nunca viu o Felipe Martins. Então, de uma forma geral, isso tem uma percepção ali que enfraquece um pouco essa alegação de que ele era uma figura central, porque os comandantes não sabiam quem era ele. Gente, isso aqui é claro, isso aqui demole completamente a narrativa da Polícia Federal, da PGR, do STF. Isso acaba com tudo, gente. Como é que o Felipe Martins seria mentor e líder, então, do núcleo jurídico do golpe, se nem mesmo os comandantes das Forças Armadas sabiam quem que ele era? Como que ele teria uma participação central? Como ele seria uma engrenagem importante na organização criminosa? Mas calma que fica ainda melhor. Olha aqui comigo. Juntando essas falas com os depoimentos do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que diz que nunca participou de reunião com Felipe Martins, e o próprio Jair Bolsonaro, que nega também, essa tese da PGR pode vir a ser fragilizada e justamente essa acusação, reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele e não conseguiram, e agora precisa denunciar para justificar essa prisão preventiva de 6 meses. Na Lava Jato era assim também. Lembrando que... Gente, agora a gente chegou ao ponto central. Tá aí a grande armação suja, a fraude e a maior ilegalidade contra o Felipe Martins. Se forjou uma prisão preventiva para arrancar a delação premiada do Felipe, e como ele se manteve firme, como ele não falou nada, como não conseguiram, aí tinham que denunciar depois.
tinham que acusar ele formalmente para justificar a prisão ilegal de 6 meses que eles tinham feito. E não, Caio Junqueira, na Lava Jato não teve nada disso, não era assim, simplesmente porque na Lava Jato não existe nenhum caso de preso que não tivesse sido denunciado no prazo legal de 35 dias, nem teve caso de preso que não tivesse os requisitos da prisão preventiva apreciados e revisados em 3 instâncias, muito menos teve caso de preso que se tivesse forjado uma viagem para o exterior ou qualquer documento para prender e manter a pessoa presa. Tá aí, gente, a armação revelada e denunciada ao vivo na CNN. E vamos finalizar aqui com a pá de cal na narrativa contra o Felipe, olha aí. Quando o Alexandre de Moraes votou para tornar o Felipe Martins réu, ele disse que isso se baseava em 3 episódios: a delação do Mauro Cid, os registros de entrada no Alvorada e o depoimento do Freire Gomes. Os registros de entrada do Alvorada é sempre muito problemático ali, porque tem de entrada, mas não tem de saída, enfim. De alguma maneira, a própria geolocalização ali que as defesas apresentaram, de algumas empresas, de aplicativos, elas não confirmam. O que é isso aí, gente? Ele mostra que, pelo aplicativo, pelo uso do celular da TIM, mostra que o celular dele estava em outro lugar, não estava ali no local da reunião. Mas mostra ainda outros aplicativos como Uber que mostra que ele não estava ali no local. Isso desmonta a questão do registro de entrada e saída do Palácio Planalto. E mais, ainda que tivesse entrado ou saído do Palácio Planalto, não quer dizer que ele estivesse naquela sala, naquele momento, naquele horário. Não quer dizer que dentro do Palácio Planalto, que é enorme, do Palácio do Alvorada, que é enorme, ele estivesse exatamente ali no local da reunião. Esse é o primeiro ponto, demolido. O depoimento do Freire Gomes, eu acabei de dizer, ele coloca ali uma dúvida e incerteza e sobra a delação do Cid. Ou seja, cai também o depoimento do Freire Gomes, que é esse que a gente acabou de ver, que colocaram palavra na boca dele. E aí sobra o quê? O Mauro Cid, aquele que, como eu disse, como eu mostrei pra vocês, disse que tinha uma narrativa pronta e que colocaram palavras na boca dele. Sobrou só essa delação. Que a gente sabe, aliás, uma herança da Lava Jato, que delação premiada por si só não pode ser considerado um meio de prova isolado. Então pegaria esse caso... Certíssimo, gente, certíssimo. Delação sozinha jamais serve para acusar, para prender, para condenar. A Lava Jato sempre exigia provas de confirmação. Agora ele está certo em relação à Lava Jato. A Lava Jato sempre exigiu provas independentes que confirmassem o que o delator disse. O que não existe nesse caso Felipe Martins. Aí com uma interrogação para ver daqui em diante como que isso vai ficar a situação jurídica dele. Gente, certíssimo, certíssimo. O caso da PGR contra o Felipe Martins, ele foi demolido, ele foi arrasado. A casa caiu, não sobrou pedra sobre pedra. Isso aqui, gente, é caso de absolvição sumária do Felipe Martins por falta de provas do crime. Mas agora eu quero saber de você, o que você acha? Você acha que a STF vai fazer a coisa certa e vai absolver o Felipe ou vai condená-lo para salvar o Moraes do vexame? Conta aí pra mim o que você acha nos comentários. Curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa. Nos ajuda compartilhando esse vídeo para que a voz da nossa indignação chegue mais longe e clica no sininho para não perder nada que acontece por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. No vídeo em questão, Deltan Dallagnol expõe com veemência o que considera uma grave armação institucional contra Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Segundo Dallagnol, a prisão preventiva de 6 meses de Martins foi baseada em provas frágeis, contraditórias e, em certos pontos, manipuladas. O objetivo oculto, segundo ele, seria forçar uma delação premiada, o que não ocorreu. O principal ponto abordado é a tentativa de vincular Martins a uma reunião considerada central para a suposta tentativa de golpe. O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, foi categórico ao afirmar que nunca disse que Felipe Martins participou dessa reunião e que a associação foi feita pelo delegado da Polícia Federal durante o inquérito. Isso levanta uma grave acusação de manipulação de depoimento oficial, o que comprometeria a integridade do processo. Além disso, Dallagnol destaca evidências tecnológicas apresentadas pela defesa, registros de geolocalização via Uber e operadora TIM, que comprovariam que Felipe não estava no Palácio do Alvorada no horário da reunião. Essa informação contradiz diretamente a tese sustentada pelo STF, PGR e Polícia Federal. Outro ponto relevante é a fragilidade dos 3 pilares que sustentariam a denúncia, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes: delação de Mauro,
CID, cuja validade Dallagnol questiona, por ter sido supostamente forçada. Registros de entrada no Alvorada, problemáticos por não confirmarem a presença exata no local da reunião. Depoimento do general Freire Gomes, que, como mostrado, nega ter identificado Martins Dallagnol, também compara esse caso com os critérios rigorosos da Operação Lava Jato, destacando que nenhuma prisão sem denúncia no prazo legal ou sem provas corroborativas foi feita na operação. Segundo ele, o que houve no caso de Felipe Martins nunca ocorreria na Lava Jato. O vídeo ainda traz falas de outras figuras relevantes, como Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que afirmou nunca ter estado em reunião com Felipe, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que também nega os fatos alegados pela acusação. A conclusão de Dallagnol é direta. A narrativa contra Felipe Martins ruiu por completo. O ex-procurador afirma que o caso deveria resultar em absolvição sumária, pois não há provas reais que sustentem a denúncia, apenas uma delação isolada, contrariando o entendimento jurídico sobre esse tipo de colaboração premiada.